Meus irmãos, na semana passada nós retomamos a exposição do livro da Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, e aprendemos que por causa da misericórdia do Senhor, o cristão cultua a Deus vivendo uma vida santa. Ou seja, viver uma vida santa é não se conformar com os padrões desse mundo, mas transformados através de uma mente renovada, experimentar a maravilhosa vontade de Deus. Então aprendemos que cultuar a Deus é mais do que canções, é mais do que um culto público. O culto cristão é uma vida de santidade a Deus, que se resume a não ter os padrões desse mundo, mas ter uma mente renovada e experimentar assim a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, como nós dissemos na semana passada, ele trabalha essa questão, trabalha esse ponto, essa verdade, e a partir de agora ele vai dar vários exemplos de como nós vivemos essa vida santa, como que nós, com a nossa mente renovada, uma vez transformados por Deus, devemos viver nesse mundo. E ele, no dia de hoje, vai trabalhar um desses aspectos de como nós que fomos transformados devemos viver a nossa vida proposta em Cristo Jesus. Mas antes da leitura, eu queria te fazer uma pergunta. Muitos irmãos aqui apreciam o universo da Marvel, da DC e dos super-heróis. De crianças a adultos, essa é a verdade, muita gente gosta. E mesmo que você não goste, minha pergunta para você é, se você pudesse ter um superpoder, qual que você gostaria de ter? Gabriel. Teletransporte. Que perigo, hein? Cadu. Todo mundo quer voar, né? Todo mundo quer ser o super-homem, né? Mulher Maravilha, o pessoal gosta disso aí. Heitor, se você pudesse ter um superpoder, qual que seria? Ler a mente. Esse também é perigoso, hein? Se tivesse um Xavier aqui no nosso meio, eu ia ter que ser o Magneto, né? Para ele não ler a minha mente. Pois bem, meus irmãos, no meio da pregação você vai entender o porquê da brincadeira. Tem um que tem como alcançar, né, irmão? Que queria ter um superpoder monetário, é só trabalhar duro, poupar bastante, você chega lá. Pois bem, meus irmãos, queria ser o Batman no final das contas, né? No meio da pregação a gente volta a esse assunto, vai entender o porquê da brincadeira. Vamos à leitura, Romanos capítulo 12, verso 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com generosidade. O que preside, com zelo. Quem exerce misericórdia, com alegria. A verdade espiritual que nós aprendemos com esse texto é muito simples e muito objetiva. Como eu disse, Paulo nos ensinou na semana passada que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Agora, uma vez transformados, como nós devemos viver a nossa vida? E o primeiro tópico é o que nós lemos aqui. Uma vez transformados, essa é a grande ideia do texto, essa é a verdade central do texto, somos chamados pela graça de Deus a servir uns aos outros em humildade.
É isso que eu quero que você aprenda nessa manhã a partir desse texto. Essa é a lição que Deus tem para nós aqui nessa manhã, nesse texto. Uma vez transformados por Jesus e tendo a mente renovada pelo Espírito de Deus, e a maior parte de nós aqui já estamos nessa condição, nós somos chamados pela graça de Deus a servir uns aos outros em humildade. Então, vamos à explicação do texto. No verso 3, ele fala: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Então, Paulo vai trazer uma orientação, uma exortação, um ensinamento, e ele diz: eu vou fazer isso pela graça que me foi dada. Ele estava naquela condição de orientar, de instruir a igreja que se encontrava em Roma, porque a graça de Deus estava sobre a vida dele. E da mesma forma, essa graça, como nós cantamos aqui, não estava só sobre Paulo, mas estava também sobre a vida da igreja, para que a igreja pudesse viver e cumprir o que estava sendo proposto pelo Deus da graça. Igualmente, essa graça está sobre nós. Ou seja, se não fora o trabalho de Jesus para morrer no nosso lugar, nós nem aqui estaríamos. Se não fosse a graça de Jesus derramada em nossos corações através do Espírito Santo, nós jamais poderíamos cumprir o que Paulo está, pelo Espírito de Deus, nos instruindo e nos orientando. Então é muito reconfortante, o pastor Rafael tem sempre nos lembrado disso, que quando nós temos esse chamamento para servir, para fazer algo para Deus, nós não precisamos sentir aquele peso, porque nós não faremos isso na força do nosso braço, porque se dependesse de nós, não teríamos forças, nem para agradar a Deus, nem para nos aproximarmos de Deus e sermos salvos, tampouco para servir a Deus. Então, quando a gente pensa que Paulo diz: olha, o que eu vou dizer, direi por causa da graça que me foi dada, Deus me deu graça, condições, capacitação para dizer, está implícito também que essa mesma graça que traz a instrução é a graça que nos condiciona, nos capacita e nos fortalece para cumprir o mandamento. De forma que o que parece simples numa frase, mas é muito difícil, servir uns aos outros com humildade, pode ser uma verdade das nossas vidas por causa da graça de Deus que nos capacita. Olhando para o exemplo de Jesus, que sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, veio em forma de servo, veio numa forma que não era a forma de Deus, ou seja, não deixou de ser Deus, mas negou os seus atributos para viver uma vida plenamente humana, e ainda que plenamente divino, mas não usando seus atributos divinos, vive como homem, morre, sofre morte de cruz, nos dando não só a salvação, mas o exemplo do serviço e da humildade. Então a graça de Deus nos aproxima de Deus, a graça de Deus nos aproxima do Senhor, ela nos transforma, ela renova a nossa mente, o nosso entendimento, como vimos na semana passada, e agora ela nos convida, e essa mesma graça nos capacita. A partir do momento que temos Jesus como paradigma, como exemplo, então o nosso Senhor não está pedindo que a gente faça algo que Ele não fez. Ele, sendo o maior, o Rei e o Senhor, serviu humildemente, e não só nos dá esse exemplo constrangedor, mas Ele espiritualmente nos fortalece, nos capacita e nos conduz. É interessante isso, porque um exemplo vale mais do que 1000 palavras. Às vezes, visitando algumas comunidades, para pregar, para servir, a gente percebe que em algumas comunidades existe aquele ambiente onde o pastor precisa ser o primeiro da fila. E se ele não comer primeiro, ninguém come. Existem alguns ambientes que o pastor nem o copo descartável joga no lixo. E quando a gente chega nesses ambientes, muito é dito por causa dessas ações. Por outro lado,
é incrível quando nós chegamos em alguns ambientes e o pastor entra na fila como qualquer um. E não é o primeiro. Se tiver que ser o último, será. E quando ele termina, ele levanta e lava o prato. E as pessoas pensam, se o pastor está lavando o prato, eu vou ter que lavar o meu também. Então é essa a ideia. Se Jesus, sendo o Senhor, viveu uma vida humilde, de servo, por que nós também, que somos nada, e somos os verdadeiros servos, apesar de sermos também co-herdeiros de Cristo e sacerdócio real, nós não podemos servir? Então é pela graça que nós precisamos ser humildes. Então ele diz, digo a cada um de vocês que não pense de si mesmo além do que convém. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Humildade é o que ele está trabalhando aqui. Quando você olha para você mesmo e não pensa de você mesmo algo além ou superior daquilo que você é, você está sendo humilde. Humildade não tem a ver com aparência, não tem a ver com a roupa que a gente veste. Tem muita gente que gosta de se vestir mais simples, mas o coração é orgulhoso. Tem muita gente que gosta de se vestir com muito brilho e pompa, e a gente pensa, que pessoa arrogante. Quando você conhece e conversa, é uma pessoa maravilhosa. Então não tem a ver com a roupa que a gente veste, tem a ver com como nós nos vemos. Quando você olha para dentro de você e se vê além do que você é, você não está sendo humilde. A definição bíblica de humildade está muito clara aqui para nós. Nós não podemos pensar de nós mesmos além do que convém, ou seja, além do que é. Pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Ou seja, Deus fez uma obra na vida de cada um aqui, que é diferente um da vida do outro. Então, cada um recebeu uma medida da fé, ou seja, cada um recebeu uma porção da graça de Deus. Alguns, logo no início da sua caminhada, receberam uma porção da graça de Deus maravilhosa e foram profundamente transformados e aprofundaram o conhecimento bíblico. Outros receberam a graça de Deus e essa graça de Deus vem sendo derramada homeopaticamente e a transformação demorou alguns anos, uma transformação mais substancial. Outros receberam a graça de Deus e conhecem muito dos mistérios de Deus da Escritura. Outros receberam uma graça que não tem tanto conhecimento. Então a graça de Deus, a fé, Deus derramou na vida de cada um de uma forma particular. Então olhar para dentro de você e saber quem você é em Deus, aquilo que Deus tem feito na sua vida é fundamental. Você não deve se superestimar. Você não deve olhar para dentro de você mesmo e pensar que você é algo além do que você é. Todos nós somos servos de Cristo e cada um de nós tem dons, talentos, habilidades e uma parte da graça de Deus sobre a sua vida. E é interessante que muitas vezes nós temos uma falsa humildade na nossa cultura, que são pessoas que são realmente agraciadas por Deus em alguma área, e aí quando você às vezes traz um encorajamento, um elogio, a pessoa diz, não sou nada disso não. É claro que você é, não precisa falar mentira. Todo mundo já viu, todo mundo já entendeu, e não tem problema nenhum nisso. Então, por um lado, nós temos pessoas arrogantes, orgulhosas, soberbas, que se soberbecem, e pensam que são mais do que são. Pensam que Deus concedeu a elas mais do que concedeu de verdade. E por outro lado, nós temos aquelas pessoas que acham que o ser humilde é ter essa falsa humildade, essa aparência de humildade. E não, de jeito nenhum, não sou isso aí que você está falando, não. Então, a humildade é justamente essa capacidade de você olhar no espelho e saber quem você é pela graça de Deus. Quais são suas debilidades, suas fraquezas, suas dificuldades, suas lutas e quais são suas fortalezas que Deus te deu. Te deu na sua história de vida, no seu talento, nas oportunidades e te deu espiritualmente, te dando dons espirituais. A gente já vai falar disso daqui a pouquinho, nos aprofundarmos nesse aspecto. Mas Deus te concedeu graça, Deus te deu capacitações e habilidades, Deus te usa de uma maneira peculiar, específica, única. E olhar para o espelho e saber disso é ser humilde. Então, o cristão, ele não deve se superestimar, pensando que é melhor do que os outros, por causa de como Deus usa a sua vida, e nem se subestimar, pensando que você não é nada. Então, eu me lembro uma vez
novo na fé, com um grupo ali de jovens e meninos, a gente orava muito, e as nossas orações eram depressivas. Era 15 minutos só: Senhor, eu não sou nada. Pai, eu sou um lixo. Deus, me mata porque eu não mereço a vida. E era uma contrição, um lamento, que eu imagino que se alguém tivesse ali alguma questão real, psíquica, era perigoso sair dali e fazer uma loucura. E eu lembro de um de nós, um dia, eu não lembro quem foi, não era eu não era o mais lúcido e o melhor entre nós, mas alguém falou: gente, eu acho que Deus ama a gente também. Eu acho que Deus nos concedeu alguma coisa. Por outro lado, eu tenho um amigo, esse amigo, ele é incrível, ele não tem problema de autoestima, então às vezes ele vai contar um testemunho e ele sempre começa assim: olha, meu irmão, eu louvo a Deus pela minha vida. Deus tem me usado demais. E aí ele conta o testemunho. Então, olha o que Paulo está falando, gente. Não pense de você além do que você é. Saiba quem você é em Deus, em Cristo Jesus. Isso significa que se Deus te concedeu dons, talentos e habilidades, que maravilha. Isso é muito importante. E aquilo que Ele não te concedeu, não fica se superestimando. Saiba quem você é em Cristo Jesus, isso é ter humildade. E aí ele diz, no verso 4 e no verso 5, por que a gente tem que ter essa postura humilde? Ele diz: porque assim como num corpo humano nós temos muitos membros, tem a mão, tem o pé, tem a orelha, tem o nariz, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Então nós não podemos nos sentir superior aos nossos irmãos, porque todos nós somos um só corpo em Cristo Jesus. E nós estamos interligados. E assim como no corpo humano, cada partezinha que Deus fez tem uma função, um propósito e um objetivo, assim também, cada um de nós aqui, Deus deu graça, Deus te colocou aqui na igreja com um propósito, com um objetivo. Deus também te deu uma função. Então a gente não pode se sentir superior ao outro, porque nós estamos interligados num corpo e nós dependemos uns dos outros. Então Paulo amplia essa perspectiva lá em 1 Coríntios 12, ele diz: olha, imagina se a mão disser para o pé: eu não preciso de você. Imagine você sem os dois pés, só com as canelas. É difícil se equilibrar. Imagina se a boca disser para os ouvidos: não preciso de você. É muito difícil você não ter o sentido da audição. Então, quando nós somos arrogantes e orgulhosos, a gente pensa isso, que se todo mundo for embora, tudo vai continuar indo bem, dando certo. Porque o que Deus tem feito na minha vida não é brincadeira, não. Isso não é certo. Uma pessoa que falta no dia da escala na recepção é um estrago danado. Porque as pessoas que estão chegando aqui precisam ser bem recebidas. E se a gente não tem uma pessoa ali na porta com um sorriso no rosto, com alegria, a gente vai falhar no nosso propósito de sermos missionais, de vivermos a missão de Deus de forma a refletir o amor de Deus quando a gente recebe as pessoas. Os instrumentos aqui, o louvor é uma bênção. Sem um teclado, sem uma bateria, continua sendo uma bênção, mas é diferente. Um vocal que falta. O irmão Álvaro, diácono aqui da igreja, ele propôs no coração, toda quinta-feira, ele chega aqui 8 da manhã, vai embora só quando termina o serviço. E eu não sei como que a gente vivia sem esse serviço do Álvaro. Porque toda quinta-feira ele conserta um monte de coisa. A impressão que eu tenho é que estava tudo quebrado na igreja. É ou não é, pastor Rafael, que tem estado aqui às quintas às tardes, todos os dias à tarde, inclusive, e a gente vê isso aqui. O Álvaro, pastor, hoje eu fiz isso, meu Deus, a igreja estava sucateada. Estava fazendo falta alguém que se voluntariasse nesse sentido, porque a gente tem muitos irmãos que já faziam, que fazem, mas não tem mais a disponibilidade de tempo. E ele, graças a Deus, tem essa disponibilidade de tempo e não tem perdido a oportunidade de servir. Então, mesmo que você ache que o que você faz não é fundamental, Deus te colocou no corpo com um propósito. Então, a gente tem que ter humildade e não olhar para o outro e achar que o outro é desnecessário. Até o que vem à igreja e não faz nada,
Só dele vir ele faz uma diferença. Porque imagina se todo mundo pensar em não vir porque não faz diferença, a igreja fica vazia. O visitante chega e nunca mais volta, porque um lugar que está vazio não deve ser nada bom. Mas a ênfase do texto é que você saiba valorizar quem está do seu lado. A ênfase do texto é que você saiba honrar o seu irmão. A ênfase do texto é que você considere o outro tão importante quanto você é. Tenha humildade, porque todas as pessoas são necessárias, importantes. Nós somos um corpo. Jesus é o cabeça, Jesus é que tem que ser exaltado, entronizado, honrado, glorificado, e nós precisamos reconhecer uns nos outros a função que cada um tem, e todo mundo aqui é importante. Tem serviços que aparecem, tem serviços que são feitos nos bastidores, mas cada um aqui tem uma função dada por Deus, então a gente não pode se sentir melhor que o outro. Na igreja tem dois tipos de pessoas, um grupo de pessoas que não serve aqui dentro da comunidade e outros que servem muito. Esses que servem muito, muitas vezes são tentados nessa área, e começa a haver muitas vezes entre os irmãos que servem, ciúme, inveja, porfia, que é uma competição, e as pessoas começam a querer fazer, eu vou fazer melhor que o outro, e tudo isso bem escondidinho aqui, Deus está vendo, mas ninguém vê. Mas a gente sabe que muitas vezes a motivação das pessoas é mostrar superioridade, é tocar melhor, é fazer melhor, é se destacar mais, reféns ainda do aplauso, do tapinha nas costas, do holofote. Então, entre aqueles que estão servindo, é muito importante que você não tenha essa arrogância, essa soberba, esse sentimento de superioridade, e não tenham também esse sentimento de competição, de inveja, que é contrário ao espírito aqui do texto. Me lembro na nossa carreira missionária, lá no início, a gente conheceu um irmão como a gente, que era candidato ao campo missionário, a gente fez um treinamento junto. E era uma unanimidade entre todos os outros trabalhadores, os candidatos a missionários, que aquele irmão ali nunca sairia do Brasil, que ele ali nunca seria enviado como missionário, e a gente se sentia, todos nos sentíamos superiores a ele, porque ele era isso, ele era aquilo, a gente tinha uma lista de adjetivos negativos. Depois, os anos passaram, a gente reencontrou ele, numa outra agência, num outro treinamento. A gente falou, nossa, os anos passaram tanto, e ele melhorou tão pouco, duvido que ele vai sair do Brasil. Pois no final das contas, nós saímos quase que juntos. Ele foi para um campo transcultural muito mais difícil que o nosso, e está lá até hoje. Eu fui e já voltei, e ele ficou. E às vezes eu penso, rapaz, como que eu estava achando que eu era o Hudson Taylor do século XXI, como que eu estava me sentindo o maior missionário de todos? Para quem não conhece, pesquisa sobre o Hudson Taylor, e que arrogância, e como que Papai do Céu faz tudo certinho, com múltiplos propósitos, para quebrar a gente, para mostrar que você não é a última bolacha do pacote, não. Se você não fizer o que tem que ser feito, Deus vai levantar outro para fazer. A obra de Deus nunca parou por falta de pessoas. Deus levanta, Deus coloca, Deus faz o que Ele tem que fazer. Então a gente não pode ter esse sentimento de superioridade. E aí ele continua então, verso 6. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Um dom, meu irmão, biblicamente, são chamados dons espirituais. Ela é uma capacitação dada por Deus àqueles que foram transformados por Jesus, àqueles que creem em Jesus. Então não é algo que você tinha antes de vir a Jesus. Essas habilidades que você tem antes de Jesus são chamadas de talentos, capacidades, habilidades. Um dom espiritual é algo que Deus te concedeu depois que você creu em Jesus. Esse dom, pela graça de Deus, cada um de nós recebeu. Temos, porém, diferentes dons.
Todos temos aqui dons espirituais, capacidades dadas pelo Espírito Santo a partir do momento que você creu. E aí ele vai trazer aqui alguns exemplos desses dons espirituais. Ele diz primeiro, se é profecia, que aqueles que têm o dom de profecia profetizem segundo a proporção da sua fé. Existe uma discussão muito grande se o dom de profecia, ele ainda existe hoje ou ele cessou e foi restrito ao período dos apóstolos. Entendendo o dom de profecia como aquela revelação da parte de Deus, inspirada por Deus, que servia para Deus falar com as pessoas, uma vez que a Escritura não estava formada, certamente esse dom de profecia não existe mais, porque Deus agora não se revela mais além daquilo que está revelado na Escritura. Tendo um entendimento mais amplo da profecia, e entendendo ela como aquelas pessoas que têm uma perspectiva de Deus, uma percepção da parte de Deus para entender situações e serem direcionadas pelo Espírito Santo, pela palavra revelada, escriturística, exortar, consolar, edificar pessoas e comunidades, esse dom ainda existe. Nessa perspectiva, os grandes pregadores, ou eles são mestres, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ou eles são profetas. Nem todo pregador precisa desses dons para pregar, mas aqueles que se destacam é porque ou tem dom de ensino, ou tem dom de profeta. Eles são cirúrgicos e pela graça de Deus a gente escuta, e muitas vezes a gente tem aquela sensação que o pastor viu o que eu fiz essa semana. Esses pastores é porque eles têm dom de profecia. Essa percepção dada por Deus para fazer aplicações cirúrgicas em cada contexto, não sempre, não é em todo mundo, não é toda hora. Mas esse seria o dom de profecia nessa perspectiva mais ampla e que permanece no dia de hoje. O foco aqui do texto não é se o dom existe ou não existe. O ponto é que é um dos dons que o Espírito ou dá ou deu. E ele diz, se você tem esse dom, faça segundo a proporção da sua fé. Porque geralmente profetas, como Ágabo em Atos dos Apóstolos, eles têm percepções muitas vezes que não vêm de forma epistemológica, ou seja, não é você vendo uma situação, mas pela percepção, você sabe de situações, e Ágabo, por exemplo, ele previu o que aconteceria com Paulo. Então, às vezes o profeta ele tem essas percepções de Deus, mas na hora de exercer esse dom, é necessário muita fé. Se existe algum profeta no nosso meio, sabe do que eu estou falando. É quando Deus te mostra algo, algum direcionamento, você precisa dizer algo para alguém, e falta fé. Não é possível. Não é possível. Não é possível que esse irmão, é isso que está aqui no meu coração, não é Deus que está falando comigo. Então, exerça o seu dom na proporção da sua fé. Lá no Rio de Janeiro, tem um adjetivo evangélico criado como é que chama? No dialeto evangélico carioca, quando a pessoa tem muita fé, ele é fezudo. Então, profetas fezudos, profetas com muita fé, eles não têm medo de errar. Eles sabem muito bem que Deus está falando, que Deus está direcionando, eles são ousados em falar. Profetas com pouca fé, Deus mostra, eles vão orar. E aí, se não vier um anjo para mandar e obrigar ele a falar, ele só fica orando. Então, isso acontece. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ministério hoje virou algo que é feito dentro da igreja. Talvez alguma Bíblia vai estar escrito, uma outra tradução, a palavra serviço. Porque a palavra ministrar, ela tem esse significado, serviço, servir. E ministério significa serviço. Então, aqui ele está falando de algumas pessoas que têm um dom espiritual de servir. Todos nós somos chamados a servir. Todos nós somos chamados a ter esse coração de servo. Mas alguns irmãos, como o André outro dia falou, pastor, meu dom é servir. Tem gente que vem aqui de segunda a segunda, se for necessário, para cantar. Não que cantar seja um dom espiritual, mas é uma habilidade, um chamado de Deus para você servir com essa habilidade que Deus te deu. Tem gente que, se for chamado para pregar de domingo a domingo, prega de domingo a domingo. Não é difícil preparar sermão, não tem horas para não preparar sermão, prega de domingo a domingo, porque esse é o dom. Outros, se chamar para pregar, tem que preparar, tem que ter um tempinho. O André, ele não se realiza nem cantando de segunda a segunda, nem pregando de domingo a domingo, se realiza
dando uma tarefa prática de serviço. Então, às vezes, eu tenho chegado aqui na igreja, está aí o André, o Ed também é assim, encontra eles aqui, arrumaram alguma coisa para fazer, vieram, não falaram para ninguém, estão aqui, resolvendo problema que ninguém viu, do som, de fio, e pessoas que gostam de servir. Temos alguns irmãos assim, com esse dom, Queiroz, Isalino, entre outros. Os outros não se sintam diminuídos, pessoas que vêm aqui à mente, pessoas que se realizam, foram colocados por Deus para fazer o que ninguém viu, ninguém percebeu. Enquanto você está focado em adorar, eles estão preocupados em servir você. Todo mundo tem que servir, mas a pessoa que tem esse dom de serviço, ela se realiza dessa forma. Dedique-se ao ministério. Então, se o seu dom é de servir, não economiza não, serve mesmo, e serve para a glória de Deus, porque se ficar esperando recompensa do pastor, vai ficar frustrado. Tem que servir sabendo que Jesus vai te recompensar na eternidade. O que ensina, dedique-se ao ensino. Então, todos nós podemos ensinar algo de Deus, algo a respeito de Deus para alguma pessoa. Mas existem algumas pessoas que fazem isso de forma diferente, é óbvio. Existem algumas pessoas que, quando elas falam, você entende. Então, algumas pessoas têm dom de ensino. Muito bom quando um pregador tem dom ou de profeta ou de ensino. É por isso que tem algumas pessoas que pregam, e às vezes são até pregadores, às vezes são até pastores, mas não têm dom de ensino. E o pastor é bom em pessoas, é bom em administração, mas para ensinar, quando não fala heresia, também não fala muita coisa. Às vezes a pessoa não tem dom de ensino. Para ser pastor não é obrigado a ter dom de ensino, tem que ter minimamente a capacidade de ensinar. Mas aqueles pastores que você gosta de ouvir, que você, cara, quando ele explica a palavra, eu entendo, eu absorvo, eu sou abençoado, eu entendo coisas que eu não entendia, são pessoas que têm dom de ensino, pregadores, professores de EBD. Às vezes você ainda não é um professor na igreja, você ainda não é um pregador, mas você será, porque tem o dom de ensino, e certamente o Espírito Santo, se Ele tem te dado esse dom, Ele vai fazer com que os outros percebam isso, e o próprio Deus vai colocar você nessa posição de ensinar, porque foi Ele que te deu. Então, se você tem um dom de ensino, dedique-se, vai estudar, vai se aprofundar na teologia, a teologia bíblica, e não uma teologia secular, demoníaca, diabólica. Aprofunde-se, dedique-se para que você ensine da melhor forma, ao que contribui com generosidade. Igualmente, todos nós somos chamados a contribuir financeiramente no reino de Deus. Temos chamados irmãos a usarem um padrão veterotestamentário, darem o seu dízimo, ainda que pela graça e voluntariamente. Temos encorajado os irmãos a sermos liberais e generosos, porque isso é neotestamentário. No entanto, algumas pessoas, elas se realizam não vindo aqui servir quando ninguém está vendo, tampouco subir no púlpito para pregar. Algumas pessoas se realizam quando ele tira aquela oferta generosa, sem ninguém saber, e deposita num gasofilácio. Então ele diz, olha, se você entende que Deus tem te chamado para ser um instrumento no corpo, sendo alguém que contribui, faça com generosidade, não economize. O que preside com zelo. Existem pessoas que têm dom de liderança. Então, aqueles que têm a capacidade de Deus para liderar, serão bons líderes, e as coisas acontecerão muito na instrumentalidade deles. E às vezes outros estão buscando servir como líderes da melhor forma possível. Isso é muito legal, a gente precisa de líderes, e é muito bom que você queira liderar e auxilie a igreja na liderança. Mas pessoas que não têm dom de liderança, geralmente não terão o mesmo avanço no seu ministério, no seu ofício, quando tem o dom de liderar. Então, isso é um dom que Deus também pode dar. E quem exerce misericórdia, faça isso com alegria. Todos nós, porque alcançamos misericórdia, precisamos ser misericordiosos. No entanto, algumas pessoas têm dom de misericórdia. Quem tem dom de misericórdia é aquela pessoa que coloca o seu coração na miséria do outro de uma forma muito rápida. Eu, por exemplo, não tenho dom de misericórdia. Pela graça de Deus, às vezes eu sinto misericórdia. Se não fosse a graça de Deus, não teria misericórdia de ninguém. Sou mau, ruim, duro, igual uma pedra, rocha. Eu só choro se for na presença de Jesus em oração. Fora isso, nunca chorei porque vi alguém com alguma dificuldade. Sou mau. Então, pessoas que têm o dom de misericórdia, como a minha esposa, por exemplo, sofrem ao meu lado às vezes, e eu também sofro, porque essa esposa que Deus me deu tem dom de misericórdia. E às vezes faz loucuras, porque tem misericórdia com os outros. Outro dia eu até pequei, irmãos, que ela teve uma ação de misericórdia, falei, pelo amor de Deus,
você não está vendo que isso aqui é perigoso, mas a misericórdia é tanta que não pensa, não reflete, vai lá, ajuda, resolve. Eu já contei aqui o caso do passarinho, né? Tem misericórdia até dos passarinhos. Então, pessoas que têm dom de misericórdia são usadas por Deus para isso, para ver o necessitado quando ninguém está vendo. Então, assim é o reino de Deus. Aqui não é uma lista exaustiva dos dons. Paulo não está focado em falar de dons espirituais, ele está focado em mostrar como nós podemos servir através dos nossos dons. O assunto dom espiritual é tratado mais profundamente em 1 Coríntios capítulo 12, e 2 dons são tratados de forma profunda no capítulo 14. Então, se você quiser estudar sobre dons espirituais, vá até 1 Coríntios. Agora, o que ele quer mostrar para nós é que através dos dons, através das habilidades que Deus nos deu, e aí nós podemos ampliar isso, não só os dons espirituais, essas capacitações que Deus deu após a conversão, mas pelos seus talentos, pelas suas habilidades, por aquilo que Deus te concedeu de forma soberana, use isso para servir uns aos outros. Deus nos concedeu graça para que a gente tenha um coração humilde e através dos nossos dons, nós servirmos e abençoarmos uns as vidas dos outros. E claro, quando a gente levanta esse assunto de dom espiritual, algumas pessoas estão aí perguntando, poxa, eu não sei qual é o meu dom. Primeiro, vá ler as listas de dons, Romanos, 1 Coríntios 12, 1 Coríntios 14, Efésios, 1 Pedro, tem alguns dons ali também. Estude sobre os dons, não em livros malucos e carismáticos, mas na Bíblia. Tendo dúvidas, procure os pastores da igreja, ou leia bons livros, e ore ao Senhor, pedindo para Deus te mostrar que Ele tem te concedido qual é o seu lugar. E, se tiver na dúvida ainda, sirva. Arruma alguma coisa para você fazer na igreja. Porque tem gente que está esperando o anjo Gabriel voltar para contar para ela qual é o dom espiritual. Gabriel veio dar a notícia do nascimento de João Batista e de Jesus. Meio difícil ele vir aqui para te falar uma coisa tão pequena. Ele não vem à toa aqui, não. Então, meu irmão, arruma alguma coisa para fazer que você vai descobrir qual é o seu dom rapidinho. Então, entra para o louvor. Os irmãos logo vão te falar se é seu dom ou não. Claro que esse não é um dom espiritual, né? Mas falo de forma abrangente. Se envolva, vem ajudar aí a Marilza, a irmã Miriam aqui no bazar. Se tiver dom de misericórdia, você vai ficar realizado. Ajuda aí os irmãos a limparem a igreja, vamos ver se você tem dom de serviço. Procura falar de Jesus, vamos ver se você tem dom de evangelista. É servindo, é se envolvendo que Deus vai te revelar no processo qual é o seu dom. Mas, voltando para o nosso foco, o que Deus quer nos ensinar, meu irmão, é que uma vez que Deus renovou a sua mente, você não tem mais a forma do mundo, você agora está transformado em Jesus, não é para você ficar aqui orando e esperando Jesus te levar para o céu, é para você se envolver, para você pegar essa graça que Deus te deu, com muita humildade, abençoar a vida do outro, porque nós somos membros do mesmo corpo, e nós precisamos usar os nossos dons espirituais para abençoar a vida do outro. E eu falei no início sobre os dons espirituais, porque a verdade é que dons espirituais são presentes que o Espírito Santo nos dá, que são miraculosos, são sobrenaturais. Então isso é muito interessante. Pessoas que às vezes não tinham um perfil nenhum de ensino, recebem um dom espiritual de ensino, e isso é um superpoder. De repente ele passa a ter essa habilidade de explicar a Bíblia às pessoas entenderem a Bíblia. Pessoa que recebe dom de sabedoria, e naquele momento onde todo mundo falou e nada foi resolvido, ela vem com a sabedoria celestial e com a palavra certa. Tudo se resolve. Então, dons espirituais são superpoderes espirituais que Deus nos dá. São habilidades que Deus nos concedeu. E todos nós temos os nossos.
E a gente precisa olhar para o espelho e não pensar de nós além do que convém. Muitas vezes a gente não está feliz, realizado no serviço do Senhor, porque todo mundo quer cantar domingo à noite, todo mundo quer pregar, todo mundo, no final das contas, quer aparecer, e o que a gente precisa fazer é saber o que Deus tem nos chamado para fazer e fazer para a glória de Deus. E aí se realizar no serviço ao outro, dentro daquilo que Deus te chamou. Em vez de ficar querendo ser Ícaro e voar, entenda aquilo que Deus tem te dado, entenda aquilo que o Senhor tem te chamado para fazer. E sirva, abençoe. A nossa transformação pela graça de Deus, a nossa renovação da nossa mente, não é para a gente ter boa teologia somente. A renovação da nossa mente é um chamado a servirmos uns aos outros. Os dons espirituais foram concedidos à igreja para que a gente se edifique mutuamente. Uma vez transformados, nós somos chamados pela graça de Deus a servir uns aos outros em humildade. E aí eu termino essa mensagem perguntando a você, primeiramente, a quem você está servindo? E não pense em Deus, porque é óbvio que como cristão você está servindo a Deus. A quem você está abençoando com algo que você está fazendo? O que você tem feito pelo outro? E quem é o outro? Qual é o nome do outro que está recebendo o seu serviço? A quem você está abençoando? Com seus dons espirituais? Ou mesmo que você não saiba, com seus talentos, com suas capacidades, com a bênção e os recursos que Deus te deu ao longo da sua história. Tem pessoas que têm influência, contatos, e guardam isso para benefício próprio, poderiam usar para abençoar tantas pessoas. E a outra pergunta que eu te faço, como você está servindo? E sinceramente, eu acredito que o ideal é que cada membro dessa igreja saiba responder essa pergunta de forma muito simples e direta. Como você está servindo? Estou servindo no Ministério Infantil, eu estou no teatro, eu tenho vindo às orações interceder, eu tenho contribuído financeiramente, eu tenho estado no louvor, eu tenho estado no Ministério de Mulheres, eu tenho estado no Ministério de Homens, eu tenho ajudado o pastor Rafael com os adolescentes e jovens, eu tenho ajudado no Ministério de Organização de cafés e eventos, eu tenho ajudado no Ministério que cuida do patrimônio da igreja. Aqui na igreja não falta ministério, tem muitas oportunidades. Camila está precisando de gente para ajudar ela a cuidar da terceira idade, tem muitas oportunidades de serviço, e você, como membro da igreja, precisa responder isso de forma simples e direta. Se Deus te trouxe para cá, certamente, eu sei que algumas pessoas chegam e Deus vai cuidar um pouquinho das pessoas, chegam cansadas de outras situações, aquela ovelhinha que chega cansada, porque estava trabalhando muito lá no outro lugar. Aí não tem problema, não estou falando para você que chegou agora, porque a gente sabe que alguns estão nesse processo do Senhor. Outros, coitados, chegam aqui, tomou mordida de lobo, vai para a UTI, não tem a mínima condição de fazer nada. Então a gente vai ficar ali até você ser estubado, fisioterapia espiritual, tranquilo. Agora alguns chegaram aqui, são verdadeiros super-heróis de Deus, cheios de dons, cheios de capacidade, e está aí no comodismo. Então essa palavra é para você. Você precisa servir ao Senhor. Então eu não gosto desse negócio que a igreja é um hospital. Jesus é o médico dos médicos, chegou aqui, é curado, acabou. Não fisicamente, mas espiritualmente. A igreja é um quartel-general. Lá no quartel-general tem até um hospital, para o soldado ficar pronto e faca na caveira. Meu irmão, minha irmã, Deus foi tão maravilhoso, que Ele não só salvou você, a graça que Ele te deu não foi só para você entrar no céu, mas para você contribuir para o bem de outros irmãos, servir outras pessoas e assim ser um instrumento de Deus nessa terra. Não desperdice essa oportunidade que Deus tem te dado. A gente até ontem no Conselho de Pastores nos lembramos, né? No serviço do meu rei, eu sou feliz. Nos lembramos daquele hino antigo. Não há alegria maior, meus irmãos, depois da nossa salvação,
do que servir a Deus. Tem muitos cristãos que estão um pouco chateados com a vida, porque está faltando servir. E aí começa a ver problema em tudo e em todos. Mas às vezes o problema é que você não está servindo. Tem uma coisa que é muito verdadeira dentro da igreja. As pessoas que não estão servindo, algumas são santas de Deus, estão ali orando e está tudo certo. Mas muitas pessoas não estão servindo, elas ficam criticando. Se você está com esse espírito de crítica, arruma alguma coisa para você fazer. Vai acabar a crítica, porque você vai ver que é difícil demais. Qualquer coisa que fazer, se for fazer, é difícil. Tem nada fácil nesse mundo. Como meu pai fala, até para viver tem que ter coragem. Até para você levantar da cama, você tem que estar corajoso. E a igreja é a mesma coisa. Você quer fazer alguma coisa? Não tem nada simples. É esforço, é serviço. Abandone essa postura de avaliador, de comentarista. O cara fica vendo muito futebol lá. Um comentarista da igreja. Aqui não tem lugar para comentarista, só para jogador de futebol. Todo mundo tem que entrar em campo. E o técnico, que é Jesus, é muito bom. Ele deixa todo mundo jogar. Faz o revezamento, todo mundo tem oportunidade. Então, meus irmãos, vamos servir ao Senhor. Porque não fomos transformados para ficar cantando e indo para o céu. A gente foi transformado para servir uns aos outros. Amém ou não? Amém. Então vamos orar. Pai, muito obrigado, porque essa graça, como nós cantamos aqui, que envolve a nossa vida, não só nos salvou, mas nos chamou e nos deu a oportunidade de servirmos uns aos outros. Nos concedeu dons espirituais, Senhor, com esse propósito, com esse objetivo. E nós não queremos nos vangloriar, nos sentir melhor ou superior a outros, mas servir Deus com um coração humilde. Sabemos que somos todos servos, e servos que ao mesmo tempo são privilegiados por sermos sacerdotes reais, cordeiros de Cristo Jesus. Muito obrigado por essa graça derramada, que não só nos chama ao serviço, mas já nos capacitou para o serviço. Muito obrigado pelo teu amor e pela tua graça. Pai, eu quero te louvar pela vida de cada irmão e irmã que estão servindo aqui nessa comunidade, que estão servindo as nossas vidas. Senhor, muitas coisas são feitas nos bastidores. Muitas vezes até não há tempo de eu, como pastor, agradecer. Mas que cada um aqui saiba que o serviço no Senhor não é vão. E cada boa obra feita há de ser recompensado com galardão na eternidade. E o Senhor é bom, e o Senhor se alegra, o Senhor se agrada. E isso é suficiente para nós também. Saber que estamos alegrando o coração do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Deus, retribua com graça a cada um membro dessa igreja, que presentes ou ausentes aqui, que tem servido, que tem se esmerado com seus recursos, com a sua presença, Deus, com seus dons espirituais, com seus talentos em tantas áreas, Senhor. Pai, e aqueles que são membros da igreja que estão sendo cuidados, que eles não se sintam pressionados nesse momento, porque sabemos que tu tem o tempo certo. Mas aqueles que são membros da igreja estão prontos para servir, que o Senhor possa tocar a vida de cada um, e essa pessoa saia, Senhor, daqui com esse desejo no coração de servir ao Senhor com humildade, contribuir, não para fazer, para parecer, para mostrar, para que o seu jeito é melhor, não, mas com muita humildade, muita tranquilidade, para que o teu nome, Pai, seja glorificado através dessa pessoa e a tua igreja abençoada e edificada. Pai, nos dá um domingo na tua presença, aqueles que vão ainda votar, que o Senhor nos guarde, nos abençoe nesse clima de animosidade que cerca essa eleição, que o Senhor guarde o teu povo, para que a gente possa ir e voltar em paz. E à noite, se o Senhor permitir, queremos estar aqui para adorar o teu nome, e que o Senhor traga pessoas para ouvir a tua palavra, que o Senhor traga pessoas que ainda não te conhecem, que o Senhor traga a tua igreja, para que possamos te adorar aqui à noite também. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.